galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que tá chegando aqui, é a primeira vez sua aqui, ou tá sempre aqui com a gente, mas ainda não é inscrito, então aproveita, cara, aciona aqui o botãozinho vermelho aqui, ó, se inscreve aqui no canal, aciona a notificação também no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo e claro, né, eu convido você a tá ajudando o Flamengo, gente. Estamos batendo de hoje para amanhã 1 milhão de contas abertas no Nação BRB Fla. A gente conseguiu já metade da nossa meta de ontem para hoje e agora mais metade até o jogo do Mengão amanhã, o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Coritiba. A gente vai conseguir bater essa meta até amanhã. 1 milhão de contas abertas no Nação BRB Fla. Sério, é muito maneiro isso, cara. Engajamento total. E você sabe que tem 28 prêmios aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro. Olha só, são 8 mantos, tem 2 autografados, 2 desses de goleiro, né? Ó, o outro aqui, ó, de goleiro também. São 8 mantos no total e mais 20 Pix de R$100 para quem tá abrindo a conta no Nação BRB Fla com o cupom Paparazzo, tá certo? Então abriu com o cupom Paparazzo, você já está concorrendo. E eu agradeço aqui também, né, que você encontra nas lojas oficiais do Flamengo, lojas de esporte em todo o Brasil, Fla Sandals e o Grupo Sunset, o melhor grupo de segurança do Brasil. Você conhece aí também, pode ter mais informações, fazer o seu orçamento no link que está aqui do WhatsApp, no comentário fixado, junto com o link do Nação BRB Fla. Logo depois da selfie lá no Nação BRB Fla, você coloca o cupom Paparazzo, que vai estar participando de todos os prêmios e são muitas vantagens. Seguinte, a gente tem aqui uma situação sobre esse possível novo impasse, né? Na verdade são duas, né? Primeira, a situação da CBF, situação aí de um novo Clube dos 13. Pois é, a gente vai falar sobre isso, mas a outra situação envolve aí o Gabigol, né? Uma lista de pré-convocados para a Olimpíada que pode acabar gerando um novo impasse entre Flamengo e Gabigol. A gente vai explicar isso aqui tudo para vocês e eu peço que você fique até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou ter uma conversa com quem gosta também de acompanhar, né, um pouco da palavra de Deus, a gente falar sobre algumas situações que aconteceram aí nessa pandemia. Então eu peço você que gosta de ouvir um pouco desses relatos, eu vou contar a história do que aconteceu com uma família que eu conheço e vou estar contando um pouco mais também da minha vida para vocês nesses meus 43 anos, lembrando, 43 anos hoje, né, aniversário meu, e aos 43 também foi o gol do Pet, e eu tava lá, fui pro campo, eu tava já trabalhando naquela época, eu tava lá. Seguinte, né, a gente teve a seleção olímpica, né, o André Jardine, divulgando a pré-lista com 4 nomes ligados ao Flamengo. Na verdade são 3, mais um, né, que é o Gerson, que já tá contratado pelo Olympique de Marselha. 3 do Palmeiras, o Neymar e o Gabigol também foram chamados, o Gabigol do Flamengo foi chamado, mas esses dois não devem ir aos jogos, segundo informação da CBF. A questão é, existe a chance de serem convocados. O Neymar não deve ser liberado, mas o Gabigol tem a chance dele ser convocado sim, tá? Existe a chance dele ser convocado. Então, o que teria que acontecer para o Gabigol ser convocado? Alguma situação, né, de atacante não podendo ir, tudo mais, jogador machucando e tal, ele está numa pré-lista. Então a possibilidade sempre existe, tá? E aí o que acontece? Olha só, vou passar para vocês aqui a pré-lista e aí eu vou explicar o que pode estar causando até esse impasse aí se acontecer isso. Porque o Flamengo vai avaliar, né? Isso aí está entregue à cúpula do Flamengo, o departamento trouxe mais cedo isso hoje, que o departamento de futebol, juntamente com a cúpula, iria avaliar se liberava ou não os jogadores convocados para as Olimpíadas, porque não tem obrigação, não é data FIFA. Então, por não ser data FIFA, não é obrigado a liberar. E aí, isso pode gerar esse impasse que eu vou explicar para vocês. Goleiros, o Alisson do Liverpool, o Everton do Palmeiras, Santos do Atlético Paranaense, Gabriel Brazão do Real Oviedo, o Breno do Grêmio, Ivan da Ponte Preta e Cleiton do Red Bull Bragantino, tá? Então não quer dizer que todos vão, por isso que a gente tá falando para vocês. É uma pré-lista. Zagueiros, Nino do Fluminense, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibanez
Ibanez do Roma, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Éder Militão do Real Madrid, Felipe do Atlético de Madrid, Vitão do Shakhtar Donetsk, o Rodrigo Caio do Flamengo. Lembrando que são 4 jogadores chamados aí acima de 24 anos, porque como a Olimpíada foi adiada, eles estão liberando esses jogadores, né? Os jogadores serem convocados até 24 anos, então jogadores que completaram agora 24 anos, eles são chamados. Jogadores acima desses são apenas alguns que você pode colocar, toda a Olimpíada tem isso. O Luiz Felipe, Lazio, Lucas Veríssimo, Benfica, laterais, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Guga, do Atlético Mineiro, o Gabriel Menino, do Palmeiras, o Caio Henrique, do Mônaco, o Emerson, do Barcelona, o Abner, do Atlético Paranaense, o Dodô, do Shakhtar Donetsk, os meios de campo, né, jogadores de meio de campo, Bruno Guimarães, do Lyon, que eu tenho falado aí que até um nome interessante, o Gerson, do Olympique de Marselha, Flamengo ainda está jogando aqui, Claudinho, Red Bull Bragantino, Douglas Luiz, do Aston Villa, o Maicon, do Shakhtar Donetsk, cara, tem muito jogador do Shakhtar também, o Patrick de Paula, do Palmeiras, Fernandinho, do Manchester City, Lisieiro, do São Paulo, Matheus Henrique, do Grêmio, Pedrinho, do Benfica, Paulinho, do Bayern Leverkusen, Renier, do Borussia Dortmund, o Alisson, do Santos. Atacantes, Neymar, que não vai ser liberado, e aí é que está a questão. Por mais que a CBF tenha dito que não deve chamar e tal, Richarlison, do Everton, o Vinícius Júnior, do Real Madrid, o Rodrigo, do Real Madrid, Gabigol, do Flamengo, Antony, do Ajax, Matheus Cunha, do Hertha Berlim, Yuri Alberto, do Internacional, Davi Neres, do Ajax, Malcolm, do Zenit, Gabriel Martinelli, do Arsenal, o Evanilson, do Porto e o Pedro, do Flamengo. E aí como é que acontece? O que acontece? Se por um acaso eles entendem que algum jogador se machucou e tudo mais e decidem convocar o Gabigol e o Pedro do Flamengo, o Flamengo não vai liberar os dois. Por mais que eles estejam dizendo que ainda vão avaliar, o Flamengo não vai liberar os dois. Não tem a menor condição do Flamengo liberar os dois. Aí que vai acontecer o impasse, porque o Flamengo não vai poder liberar o Gabigol. A não ser que o Flamengo decida e pense o seguinte, eu vou liberar somente o Gabigol e vou ficar com o Pedro. O Flamengo tem que ficar com pelo menos, um atacante. Um atacante. Então, a questão do Gabigol e essa não apresentação que teve, e ele ter essa coisa que ele é muito ligado, essa questão de se jogar pela seleção e tudo mais, eu acho que pode gerar um impasse caso ele seja chamado e o Flamengo entenda que não vai liberar. Eu acho que o Flamengo pode estar numa sinuca de bico aí, porque a gente sabe que o Gabigol, ele faz questão de jogar pela seleção brasileira, né? É uma situação aí que vai gerar um impasse e que a gente espera. Não vou dizer que eu não quero que ele seja convocado. É uma premiação o jogador ser convocado. Para a carreira dele, né? É uma premiação. Mas eu prevejo que se Gabigol e Pedro forem convocados, é capaz do Flamengo não liberar o Pedro. É capaz do Flamengo não liberar o Pedro. Porque se liberar o Gabigol, se não liberar o Gabigol, eu prevejo problemas. Prevejo problemas. E aí, comenta aí. O que você acha que pode acontecer? Eu tô só fazendo aquela prévia, apesar da CBF falar que não deve chamar Gabigol. Será? Eu não boto minha mão no fogo. Bem, falar aqui com vocês também com relação essa questão dos clubes, né, da Série A. A gente teve também essa parada do René numa live. A ESPN publicou aqui: René faz piada com Domi, ganha couro de Arão, mas leva a trava do Felipe Luiz. Foi campeão pelo Flamengo. O Felipe Luiz fala que o Domi, né, pede respeito ao Domi, que ele foi campeão brasileiro também, né? O René estava dando uma zoada durante um game lá, e aí muita gente assistindo, e aí acabou acontecendo essa situação. Com relação à criação aí da Liga, né? Novo Clube dos 13, agora com mais clubes no caso, os clubes da Série A decidiram criar uma liga para organizarem o Campeonato Brasileiro. Eu, inclusive, já tive uma conversa uma vez com o Landim, e a gente conversava justamente sobre isso, da criação dessa liga, né? E eu acho que
que é uma situação... E o mais engraçado, gente, é que o documento foi assinado por 19 das 20 equipes que disputam o Brasileiro, né, estão disputando nesse ano, e será entregue para a direção da CBF em reunião nesta terça-feira. Já está acontecendo, né? Então, a gente teve aí justamente, adivinha qual foi o clube que não aceitou assinar? O Sport. Imagina um campeonato brasileiro sendo realizado por essa liga sem o Sport. Depois eles vão se declarar campeões, né? É provável que o Sport se declare campeão disso aí. Não, nada mais certo do que isso acontecer, né? Olha só, eles não assinaram o documento, mas não por oposição à ideia. O clube está sem presidente porque o Milton Bivar renunciou nesta terça-feira e uma nova eleição ainda não foi marcada, tá? Então é só uma brincadeira por causa da questão do esporte, mas é uma unanimidade a criação da liga, né? E as articulações começaram nas últimas semanas aí e ganharam força depois da situação aí do Rogério Caboclo, que foi afastado e tal. E na manhã dessa terça-feira, no Rio de Janeiro, os dirigentes se reuniram no hotel aí na Barra da Tijuca, matéria do Globoesporte.com, para pôr no papel a ideia e fechar o discurso para apresentar na reunião à CBF, tá? O encontro, então, teve os vice-presidentes e diretores da CBF, tem também outros temas e tal, mas a criação aí da liga é considerada aí a prioridade pelos dirigentes dos clubes, que além disso desejam maior participação em decisões tomadas pela confederação, né? Então, o estatuto da CBF prevê 2 tipos de Assembleia Geral, a instância máxima da CBF, segundo o Globo Esporte, administrativa e eletiva. Tem também a questão da Assembleia Geral Administrativa, que toma decisões como destituir o presidente e votar as prestações de contas da entidade. Dela só participam as 27 federações estaduais de futebol, tá? E aí, cara, é muita coisa, muita complicação, mas a criação da liga pode favorecer, inclusive, na questão de negociação, tá, gente? De direitos de transmissão. Isso é o principal. Fortalece muito a questão de direitos de transmissão, patrocínios, tá? A tentativa, aí, segundo o Globo Esporte, da criação de uma liga chega num momento financeiro dramático para os clubes brasileiros. Segundo o levantamento aí também do blog do Rodrigo Capello, somando os 20 clubes que disputaram a Série A em 2020, os 4 que subiram este ano para a Série A e o Cruzeiro, o endividamento total das equipes chega a 10,83 bilhões. Já as receitas dos clubes somam 4,67 bilhões, menos do que a metade, tá? É uma situação ainda que tem que ser muito debatida, mas a criação aí do novo Clube dos 13 é muito interessante. E a gente espera que dessa vez, ao contrário daquela outra vez da Copa União lá, que até hoje, apesar da CBF considerar o Flamengo campeão, até hoje tem gente que fica dizendo o contrário. Só espero que depois não aconteça algo semelhante. E aqui eu quero aproveitar para estar falando com quem ficou com a gente aqui até agora, sobre a história que eu fiquei de contar. Eu vi algumas pessoas aí nessa pandemia falando em depressão, né, de estar muito deprimido, de não estar legal. E eu perdi um amigo agora, na pandemia, e ele se suicidou, deixou um casal de filhos, e talvez ele achou que não fosse aguentar o tranco, né, a dificuldade que ele ia passar com relação a trabalho, negócios e tudo mais. E eu sei que muita gente passa sufoco. Há 4 anos atrás, antes do meu canal começar a funcionar bacana, eu fui trabalhar como Dog Hero. Eu e a minha esposa, a gente foi trabalhar como Dog Hero. Dog Hero é babysitter de cachorro. A gente recebia os cachorrinhos em casa, cuidava, e conseguia ganhar às vezes 40, 50 reais por dia. Dava para pagar o aluguel no final do mês, dava para comer. Tinha outros trabalhos também que eu ainda fazia, que eu estava tentando, né, sair. Eu já não estava mais satisfeito com o meu trabalho antigo.
E muitos obstáculos apareceram e a gente foi conseguindo superar, ganhando uma coisinha aqui, outra ali. E acabou que Deus me deu uma oportunidade de ter aquela visão de fazer o que eu amo hoje, que eu estou fazendo aqui no canal. Tem patrocinadores, a pessoa às vezes não entende, o cara fala de patrocínio. Eu tenho patrocinadores, que é o que eu pago minha conta. Tem a propaganda, tem tudo mais. Tudo faz parte da forma. Eu não trabalho para uma televisão, eu tenho que receber de outra forma, né? E aqui é um canal independente. Mas por que eu falei da questão do meu amigo que se suicidou? Porque muitas vezes a gente acha que está com uma coisa muito difícil, que não tem como a gente superar aquele obstáculo e que Deus vai nos ajudar a superar. Aquele obstáculo vem para a gente aprender a superar. E quando a pessoa se suicida, deixa 2 filhos aí traumatizados, eu não consigo passar outra coisa para vocês que não seja o seguinte: você chegar em casa, mesmo que você tenha que ir para a rua vender uma bala, que você tenha que fazer sanduíche para vender, que você tenha que fazer alguma coisa, uma camisa, alguma coisa para você vender, cara, independente do trabalho que você consiga fazer, ser um dog hero como eu fui, qualquer coisa, né, um babysitter de cachorro, ser um babysitter de criança, se você, cara, o trabalho que você encontrar, né, mesmo que você ganhe pouco, você entrar em casa e ver a alegria dos seus filhos, e ver a sua família ali comendo, ver a sua família ali, às vezes mesmo que não reconheçam o que você faz, mas sabe, só de você ter a alegria de você estar mantendo, sustentando aquela família, isso aí já é tudo, cara. Isso aí já é tudo. Essa tem que ser a sua alegria, buscando conseguir algo melhor, mas sabendo que aquelas pessoas ali, você está fazendo elas felizes, você está dando alguma coisa para elas. Mesmo que seja, às vezes, só um arroz, uma farinha, pouca comida. Cara, a gente sabe que tem muita gente passando dificuldade, mas o pouco que você leva, você tem que estar alegre que você está levando aquele pouco. Às vezes o seu pouco para outra pessoa é muito. Já parou para pensar nisso? Às vezes o seu pouco para uma pessoa seria muito. Ela não consegue nem levar aquele seu pouco. E eu acho que se tem alguém com um pensamento muito negativo, pensando em fazer alguma besteira, não faça, porque isso que está passando pela sua cabeça, algum momento de depressão, esse pensamento aí, cara, é muito ruim, porque você vai, na verdade, o que você vai estar fazendo? Você vai estar deixando uma dificuldade que era sua, você transforma numa dificuldade para outras muitas pessoas. Por exemplo, a sua esposa, os seus filhos, os seus familiares. Olha a dor que você causa para essas pessoas todas se você decide tirar a sua vida, se você decide fazer o que um amigo meu fez. Por mais que você pense que vai ser um alívio para você, porque você não consegue mais viver daquele jeito, mas olha a dor que você vai causar para quem você ama. Então pensa sempre nisso. O seu pouco é muito para outras pessoas. Sempre tem alguém que tem menos que você. E se você buscar força em Deus, você vai conseguir, mesmo que demore 2, 3 anos, você vai se reerguer, cara. Você vai se reerguer. Tem espaço para todo mundo se reerguer. Não deixe pensamentos ruins tomarem conta de você. Você pensar em, de repente, cara, eu não tô conseguindo, eu vou roubar. Não deixe esses pensamentos negativos tomarem conta de você. Não deixa. Tenha pouco, mas não deixa. Procure algo que você consiga pelo menos comer, pelo menos pagar suas contas. E se não conseguir pagar suas contas, cara, você também não está cometendo nenhum crime. Não está cometendo nenhum crime. Eu já vi gente desesperada, meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu não vou conseguir pagar a conta do meu telefone. Cara, paciência. A sua família precisa comer. A sua família precisa ter uma conta de luz, porque você tem que manter a comida na geladeira, não tem jeito. Você precisa, né? O essencial você precisa.
é isso, eu queria te dar esse recado porque aconteceu com um amigo meu e ele perdeu a força, deixou essa coisa negativa, essa energia ruim dominar, e agora quem está sofrendo é a família dele. É isso. Pensem sempre que vocês podem superar, mesmo que demore, os obstáculos. E eu quero desejar sinceros sentimentos ao Gustavo Henrique dando choque, nosso amigo Flachoque, Gustavo Henrique dando choque. Ele foi para São Paulo enterrar a avózinha dele. Se eu tive a minha avó comigo hoje do meu lado, no meu aniversário, o Choque, os filhos do Choque, que são apaixonados pela avó, pela Bisa, né? O Choque, ele hoje perdeu a avó dele, festeira, maravilhosa. Ele perdeu a avó dele. Então, Gustavo, meus sentimentos, que Deus possa consolar o coração seu e da sua família. Tá certo, meu amigo? Fique com Deus. Valeu, galera. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Tamo junto. Até amanhã. Aquele abraço.